Olá, realistas, tudo bem? Bora para mais uma live no dia de hoje. Hoje a gente vai ter uma convidada para lá de ilustre, tá certo? A Silvana Vieira, sobrevivente e escritora. Já iremos chamar a Silvana, sobrevivente narcisista e escritora. Para aqueles que já chegaram aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos só iniciar aqui, gente, basicamente, fazendo uma pequena introdução do que seria o transtorno de personalidade narcisista, antes da Silvana adentrar. Vamos colocar aqui que quando a gente fala de transtorno de personalidade narcisista, nós estamos falando de personalidade. O próprio nome já fala, transtorno de personalidade narcisista. Quando a gente fala de personalidade, a gente fala de traços psicológicos. É o modo de ser da pessoa, é o modo de sobreviver da pessoa, de ser, de ver o mundo. Mas esses traços psicológicos têm um tanto quanto de perversidade. A pessoa é maquiavélica, a pessoa é altamente inteligente, a pessoa é manipuladora. E conviver com quem tem transtorno de personalidade narcisista, gente, não é fácil. Somente quem é especialista ou quem é sobrevivente de narcisista, como eu sou, as duas coisas, né, sabe de fato do que a gente está falando. Vamos colocar aqui também que o transtorno de personalidade narcisista também vem de uma regra epigenética, ou seja, o ser, né, que tem transtorno de personalidade narcisista vai se moldando naquela forma de ser, né? Podemos dizer que também que podemos diferenciar o narcisista do psicopata. Mas quando a gente fala aqui de narcisista, gente, a gente não está falando meramente daquele narcisismo que faz parte da nossa autoestima, né? Que ajuda na construção da nossa estima. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando de transtorno de personalidade narcisista, né? Ele pode quase se equiparar a um psicopata, mas tem ordens diferentes. Em qual sentido? Enquanto o narcisista ele tem um senso de grandiosidade muito grande acentuado nele, que é o núcleo ali daquele transtorno, né? Que ali ele comete atrocidades, manipulação, gaslighting, tudo em prol do seu senso de grandiosidade. Enquanto que o psicopata, em contrapartida, ele nasceu assim porque ele tem uma anomalia no seu sistema límbico, responsável pelas suas emoções. Então ele já nasceu com essa desordem, tá certo? Enquanto que o narcisista, o senso de grandiosidade é aquilo que rege as manipulações advindas por ele, as perversidades, e o psicopata, aquilo que mais deixa ele feliz é ver as suas vítimas sofrendo. Então, claro, evidentemente que quem tem um transtorno de personalidade narcisista, ele faz também as suas vítimas sofrerem, mas tudo em nome, em prol do seu senso de grandiosidade. Tá certo? Esperando a Silvana adentrar aqui pra gente poder chamar ela. Ela é também sobrevivente de narcisista e é escritora e hoje vai estar discorrendo com a gente. O pessoal aqui do Facebook, meu muito obrigado no celular, o pessoal do Periscope. E essa live vai ficar salva aqui e a gente vai salvar essa live também no YouTube. Tá certo? E lembrando aqui também que quem convive com esse tipo de pessoa, a gente passa aqui duas técnicas de sobrevivência. É a técnica da pedra cinza, muitos já devem saber, e o contato zero. Olá, Cristiane, Luma, Simone, aqueles que estão aqui que não aparecem, não acusam o número de visualizações porque advém de outra página. O pessoal do Facebook, do Periscope, seja bem-vindo. Quem achar pertinente, manda aqui a setinha para quem vocês acharem que é legal mandar. A pedra cinza, geralmente a gente implanta essa técnica em quem a gente não pode dar o contato zero, ou seja, aquele narcisista, aquela narcisista que tem alguma ligação com a gente, ou seja, algum filho, né, que atrela as duas pessoas, faz a ligação, o liame de duas pessoas, ou quando é pai e mãe narcisista, a gente não consegue dar o contato zero. E a gente dá a pedra cinza, que ficar neutro, não ter mais cor, vamos dizer assim, né? Não dar atenção, não dar suprimento. E para aqueles que não têm contato direto com essas pessoas, a gente costuma dizer que você pode dar o contato zero, ou seja, definitivamente cortar da sua vida essas pessoas. E aí a Silvana hoje vai estar aqui discorrendo com a gente, tá certo? Sobre a sua experiência com quem tem o transtorno de personalidade narcisista.
com que ela viveu, acho que 11 anos, ela vai estar discorrendo aqui pra gente sobre o livro dela, sobre a vivência dela, e podemos dizer que antes dela entrar também, que esse transtorno também basicamente quem tem esse transtorno usa outras pessoas como triangulações para paquerar, para mandar as indiretas, porque quem tem esse transtorno de personalidade narcisista, para quem é sobrevivente dessa pessoa, né, ou é estudante também de psicanálise ou é terapeuta, sabe do que eu estou falando. A triangulação é muito feita por conta do narcisista, quando ele quer triangular com a vítima. Em qual sentido? Fazer a vítima se sentir menos, né? Dando em cima de outra pessoa na sua frente, brincando com os cachorros e deixando essa pessoa de lado. Então isso é um tipo de triangulação para desmerecer, desqualificar, invalidar a sua vítima. Tá certo? Não sei se a Silvana entrou aqui, eu acho que não. Então vamos falando até ela adentrar. E gente, vamos levar em consideração aqui também que quem tem um transtorno de personalidade narcisista é o seu modo de ser, ele é moldado dessa forma. E muita gente pergunta, Michele, eu tenho uma pessoa dentro de casa que tem esse transtorno de personalidade narcisista, ou é um pai, uma mãe, ou um amigo, eles mudam? Gente, vamos ser bem sinceros, tá? Essas pessoas costumam não mudar. Por quê? 90% costuma não mudar. Por que 90%? Depende do nível do narcisista. Se a gente está falando do nível 8, 9, 10, que geralmente é o oculto, o perverso, a Silvana já está aqui, já vou chamar ela. Então essas pessoas não costumam mudar, porque para você mudar alguém, você tem que convencer de que essa pessoa está errada, não é mesmo? E como que você convence uma pessoa que se acha altamente poderoso, altamente suficiente? Você não consegue convencer esse tipo de gente, tá? Então você não muda o outro. A Silvana já tá aqui, chamei. Oi, Silvana, tudo bem, amor? Oi, tudo bem? Nossa, como ela tá bonita, gente. Ela já é linda, né? Silvana, muito obrigada, tá, por ter recebido o nosso convite. Tá certo? Eu fiquei aqui falando algumas coisas aqui só para introduzir mesmo o assunto do que se trata o transtorno de personalidade narcisista. Só para aqueles que ainda não sabem, não se familiarizaram com o assunto, só para as pessoas começarem a familiarizar aqui, ó, o pessoal te ama mesmo, viu? Tem muita gente entrando aqui depois que você entrou, isso é muito bacana, tá? Seguir lá a Silvana Vieira. A Silvana vai contar a história dela, a experiência dela, que é isso que a gente quer ouvir hoje aqui, tá, Silvana? E fica primeiramente à vontade para você se apresentar. Fala aí pra gente um pouquinho sobre você, para depois a gente adentrar aqui as coisas da live. Oi, gente, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Silvana Vieira. Eu sou bacharel em Direito, sou cristã evangélica, tenho 2 filhos. Atualmente eu tenho uma pequena empresa na área de doceria gourmet na cidade de Acreúna, Goiás. E eu sou uma sobrevivente de narcisista, né? De possivelmente, gente, sempre eu gosto de ter critério quando a gente fala em diagnóstico, né? Porque não tem um diagnóstico médico dele, né? Que ele seja isso, até porque essas pessoas dificilmente, né, vão ao médico para ter um diagnóstico desses. Mas dentro das características de um narcisista, meu ex-marido, ele se encaixa em todas, né? Então, eu sou uma sobrevivente pela graça de Deus, né? Deus me libertou, porque é um processo mesmo para sair de um relacionamento desse, de libertação. Eu, é, eu percebi, né, pelo processo que aconteceu com a minha vida, que passei para ser crente de igreja evangélica em 2010, né? E eu fui entendendo um pouco a respeito de Deus e passei a entender que a gente não nasce para nada, né? Que a gente nasce com propósito de Deus, né? Para a gente cumprir aqui nessa terra, e nesse propósito tem alguns chamados. Então, diante disso, diante da minha dor, de todo o meu sofrimento que eu passei, que foi horrível, já quero deixar aqui para vocês que o meu testemunho, ele está todo gravado em 10 partes no meu Instagram, certo?
Não tá muito bonitinho lá, porque, gente, eu sou péssima com esses negócios aí e não ficou muito legal. Os dois primeiros não tem capa, o restante tem. Mas para quem quiser conhecer o meu testemunho na íntegra, eu falo íntegra também entre aspas, porque um relacionamento de 15 anos não é fácil de você falar nem em 10 vídeos, né? Então, sim, eu coloquei lá as partes mais características mesmo de um narcisista ou psicopata mesmo, e as partes que eu mais sofri mesmo, né, do meu sofrimento, né, e uma delas, já até começo a falar, até engasgo, que é dos meus filhos, né, que eu vou entrar nesse assunto um pouco, mas assim, como não dá para falar o meu testemunho todo e tudo isso que eu estou vivendo nesse momento, né? Eu e a Michele entramos, né? Porque ela se interessou que eu falasse sobre o livro, né? Então eu vou mostrar duas visões para vocês, né? Uma visão é do meu testemunho que eu escrevi, que eu fiz ele por escrito, que eu falei no meu testemunho, que está no meu Instagram. Eu chamo ele do meu lado passivo, né? Do meu lado que se permitiu viver num relacionamento tóxico quase 15 anos, né? Com todo tipo de agressão, as 5 agressões da Lei Maria da Penha, né? Eram constantes no meu relacionamento. Então, ela é uma visão passiva, por quê? Porque eu conto a minha parte, o que eu senti, vivendo aquele relacionamento. O livro, desde os meus 8 anos de idade, eu falava quando criança, por gostar muito de ler, né, gente? Sou bacharel em Direito, então tenho 9 pós-graduação na área de Direito, mais na área criminal. Algumas das minhas pós, elas falam muito na área de psicologia, mas é na área de fazer um interrogatório comportamental, mais ou menos isso. Mas como é um sonho de criança, né? Eu sempre escrevi, desde quando comecei a escrever nos diários, cadernos, sempre tive um caderno para escrever. Até porque eu tinha muita dificuldade de falar. Eu era uma criança tímida, uma adolescente tímida, uma jovem tímida e virei uma mulher tímida, né? Então, se hoje eu falo, é só com a graça de Deus mesmo, porque, né, vocês vão achar até estranho, mas realmente quem me conheceu, né, no passado sabe que eu era muito tímida. Então esse livro, ele tem o nome de Só Eu Posso Me Curar, ele não está pronto ainda, ele é um livro de autoajuda cristão, certo? Tudo nele tem citações da Bíblia, é o meu processo de cura. Então eu chamo de que ele é uma visão ativa, né? É o meu processo de cura, né, que eu tive que passar para poder chegar aqui hoje e falar para vocês abertamente, né, do que eu vivi, sem vergonha de falar, né, porque por muitos anos a minha família mesmo soube das agressões. Depois de 5 anos que eu sofri agressão, eu sempre escondi porque eu tinha muita vergonha, né? A gente tem muita vergonha, muitas vezes a gente se cala porque a gente acaba se permitindo viver nesses relacionamentos, porque por vários fatores que nós vamos falar, né, no decorrer aqui da live. Então, assim, eu não falava sobre agressões, inclusive esses tempos eu fui abordada por uma pessoa que disse: eu não vou falar o meu testemunho porque eu não quero parecer como vítima da história, né? E eu respondi para a pessoa, eu falei: olha, para chegar aqui, até aqui, onde eu estou hoje, e falar abertamente sobre tudo que eu sofri, porque eu não sou vítima da minha história, muito pelo contrário, eu sou autora. Porque vítima não faz nada. Vítima fica só no canto, chorando, fazendo milhões de lamentações. Então, assim, hoje eu sou autora da minha história, né? Hoje eu não fico me martirizando
com o que fizeram comigo. A pergunta é outra, né? O que eu vou fazer com o que fizeram comigo, né? Eu sou quem eu quero ser. Eu não sou o que fizeram de mim, o que acharam de mim ou o que acham de mim, né? Eu sou uma pessoa hoje, né, que eu descobri o meu propósito em Deus, descobri meus dons e talentos que Deus me deu, minhas vocações, né? Então, assim, é lógico que eu não estou perfeita, né? É lógico que nesse processo ainda falta muito, e eu creio que ele só vai ser aprimorado, aperfeiçoado, né? É, quando a gente chegar lá na glória, né, com Deus, porque nós somos aperfeiçoados todos os dias através de Jesus Cristo, né? Então é isso, gente. Agora eu vou deixar com você, Michele. Não, na verdade a live foi feita para você, porque eu quero muito ir, eu falei com você no privado, né? Quero falar aqui publicamente o quanto você é especial e quero te ouvir e todo mundo aqui que está aqui quer te ouvir. Então, quando você fala aqui que você tem várias qualificações, vamos pegar aqui um gancho, né? A gente pode ver que a neurociência ela não erra, né? Ela fala que o narcisista ele ataca realmente quem tem muita luz, muito sonho, muita garra, porque ele é tão esvaziado dele, né? Ele não tem autoestima, a autoestima dele é nula, é existente, vazia, que ele quer atacar quem tem várias qualificações, quem é desperto para a vida. Tanto é que quando você chega a achar que você está amando aquela pessoa, na verdade são suas qualidades, né, projetadas naquela pessoa. Então veja que você tem várias qualificações. Pelo contrário, realmente, você não é vítima, né? Você é uma pessoa protagonista da sua história, você virou o quadro, né? Você se viu naquela situação, que nós vamos explicar aqui basicamente por que acontece isso. É igual muita gente fala assim, ah, mas eu sabia desde o início que tinha alguma coisinha, mas não sabia o que era. Por quê? Porque a gente estava conversando aqui no privado, né? Porque é a questão da familiaridade. O que é isso? Às vezes você está acostumado com aquelas manipulações ou com aquelas coisinhas no meio familiar, no contexto social, você está acostumado com aquilo, então o seu neurônio espelho acaba se familiarizando com aquilo, você acaba se tornando, se moldando em cima daquilo de forma inconsciente, aquilo vai se tornando familiar. E aí, realmente, quando você vai ver que aquilo ganhou uma proporção, é que você vê de fato onde você está, né? E muita gente também se pergunta, Michele, mas a questão da minha intuição, onde fica? Onde eu quero chegar, né? A intuição, ela vai ficar silenciada nesse período que você estiver iniciando com o narcisista, por mais que ela te dê uma luzinha dentro de você. Embora ela não seja algo místico, que muita gente acha. A intuição é algo dado mesmo por Deus, e a neurociência já estudou ela, né? Tanto é que o animal mais próximo a gente é o cavalo. Ou seja, se você está em sensação de perigo, suba em cima de um cavalo que ele vai saber te conduzir bem. Porque no que tange a intuição, ele é o animal mais parecido com o ser humano. Ele é muito atinado, ele é muito esperto, ele sabe o que faz. Mas essa intuição, veja que quando a sua fazenda pega fogo e você sobe no cavalo, ao invés dele ir em direção ao fogo, ele vai contra o fogo, é assim que funciona a intuição também dentro do ser humano. Ela só presta mesmo no seu estado de fuga, de defesa, de risco, de perigo. Então, por mais que aquela luzinha acendeu, né, Silvana, que você sabia que tinha alguma coisa ali, sim, né? Você não vai dar vazão à sua intuição, por mais que ela seja latente, porque você não está ali naquele perigo iminente, naquele risco mesmo que você se enxerga ali. Porque no início com o narcisista é love bomb, que a gente costuma dizer. É bom as pessoas saberem disso, né, Silvana? É um tal de dar presente, de elogiar, de trazer amor, de é isso, é aquilo, você é maravilhosa, você é maravilhoso, embora a gente saiba disso, que a neurociência já comprovou que essas pessoas só se aproximam de gente mesmo maravilhosa, cheia de sonhos, cheia de expectativa, mas para quem se pergunta, a sua intuição não vai estar aguçada por conta disso, pelo love bomb. Então, se a sua intuição ficar muito latente, no período de defesa de risco, se você está em love bomb, você fica naquele sono adormecido mesmo, sabe? Aquela coisa bem consciente, silenciosa, por isso que você não se dá conta. E você se dava conta, Silvana, no início? Porque você falou que sentiu, né, umas nuances, umas coisas assim, né? Aconteceram algumas coisas que foram estranhas quando eu conheci ele.
Conheci ele numa boate em Goiânia em 2007, né? É, até, não sei, foi uma coisa assim estranha, porque eu estava no camarote e ele Aham. me viu, né? Lá em cima, ele Escolher. subiu, ele subiu e foi até mim. Depois de muito tempo, eu fiquei sabendo pela boca dele mesmo que ele me escolheu lá de baixo, né? Ele me viu no camarote. E olha, gente, vamos ser sinceros, uma boate escura, cheia de luzes, né? Ele viu certamente vultos meu e ele subiu lá. Inclusive, ele relata que fez uma aposta com o primo que ele iria me beijar, né? Olha, Então, assim, ele é tão positivo, né? Que ele tinha certeza que ele iria subir lá e queria me beijar. Ele não sabia se eu estava com outra pessoa, ele não sabia nada, mas ele foi lá com essa certeza, né? Então, assim, conheci ele nessa boate, a gente beijou mesmo, de fato, quando ele subiu no terceiro beijinho, ele já beijou na minha boca. Eu estava recém-terminada com o meu segundo namorado e parou por isso. Eu tinha uma mania, quando eu estava terminada com um namoro, eu passava telefone errado. Eu passava os meus telefones todos errados, para a quem pessoa nunca? não me ligar mesmo. Quem nunca? Então, eu passei o telefone errado para ele, despedi dele. Eu estava com a minha irmã e uma amiga, minha irmã mais velha e uma amiga na boate. Ele queria, lógico, né, que eu fosse para algum lugar com ele. Ele não deixou eu entender que era motel, alguma coisa assim, não. Mas ele queria, né, que a gente terminasse a noite em outro local e eu não, cortei. Tava dirigindo, né, e eu tinha bebido umas Skol Beats. Nunca tinha bebido aquilo na vida. E não sabia, né, que o grau dela é mais forte. Então, logo eu já comecei a dar soluços por causa do ar da boate. E fui para a fila pagar, fila grande, né? Para pagar. E tinha uma pessoa pagando e mais um na minha frente. Isso aí tinha passado mais de 40 minutos, creio eu, porque fila grande em boate, na hora que tá fechando. E ele ficou com os parentes dele, dois primos, né, atrás, né? Que eu fui pagar a minha conta, nós fomos pagar as nossas contas, e ele ficou lá mais atrás para pagar a dele. Quando estava terminando de pagar, ele me abordou e me perguntou qual era o meu telefone. Como eu tinha mentido, eu mentia números, né? Não gravava, né? 9, 8, 5. Eu não tinha noção e eu fui obrigada, assim, constrangida a dizer a verdade. Eu falei, olha, eu te passei o telefone errado, porque eu tô terminada, mas eu tenho um namorado que eu tô, assim, já tava conversando para voltar, né? Como se diz, não era nem para isso ter acontecido, então eu não posso te passar meu telefone. Mas ele é muito persuasivo. Ele conseguiu me manipular, coisa que ninguém conseguiu fazer isso no período que eu fiquei solteira. Eu não passava o telefone para ninguém. E eu solteira, né, naquele dia, né, mas já estava com intenções de voltar. Acabei passando o telefone para ele e ele é tão esperto que ele ligou na hora. Esperar meu telefone tocar para ver se eu não estava mentindo de novo. Deu Uhum. tchau para mim, no outro dia ele liga, me chamando para eu ir no Flamboyant, encontrar ele lá para almoçar, despedir, porque ele iria embora para Uberlândia. Uhum. Mas eu neguei, porque eu já estava com intenções de voltar com o meu ex-namorado, tinha até arrependido de ter beijado, e ele não tinha, de fato, significado nada na minha vida, naquele dia. Mas ele ficou com o meu telefone, teve um contratempo, porque o primo dele passou para abastecer e ele deixou o celular em cima do carro. O celular caiu em algum lugar, então chegou em Uberlândia sem o telefone. Mas aquilo ali deve ter ficado muito marcante, até porque ele já até expressou muitas coisas sobre isso. Quem Uhum. contou foi ele, que ele pediu, naquela época era muito mais difícil os meios de comunicação, né, gente? Ele, como o telefone dele era de linha, ele pediu para a TIM enviar a lista de quem ele tinha ligado para ele descobrir o meu número. Só que Gente, demorou dois. a mente do narcisista, né, é tão doente, né? Isso. E ele Tão ficou maquiavélico. 2 meses esperando. Quase 2 meses ele me liga. Porque
quando eu beijei ele, a gente tinha conversado em ir no Caldas Country. Ele me ligou, eu já tinha voltado com o meu ex-namorado. Eu falei para ele na hora, porque assim, eu trabalhava na área bancária, meu telefone tinha 1 milhão de ligação, eu nem arquivava nome de ninguém. E eu não tinha o número dele, né? Já tinha pagado, até porque o meu ex-namorado, ele era muito ciumento, aquele ciúmes possessivo mesmo. E assim, só que ele não chegou, não sei se ele seria algum dia uma pessoa agressiva, tá? Mas ele era muito ciumento, daqueles que acusava e que eu tinha rolo com o meu gerente, com meus colegas de serviço, com um colega de faculdade. Então, os 3 términos com ele foi pelo mesmo motivo e foi eu que terminei. Mas a gente já estava procurando apartamento, a gente estava olhando coisas para poder casar. E então ele me liga e eu só respondo assim, eu estava arrumando para ir num barzinho à noite, no sábado. Ele me liga por volta de 8h30 da noite. Eu só respondo assim. Ele fala, ele se identifica, né? Fala, sou o fulano, você lembra, né, da boate e tal? E queria conversar e eu já respondi assim, olha, por favor, não me ligue mais, porque eu vou me casar até o final do ano, né? Então ali, gente, se fosse uma pessoa normal, ela teria deletado o número, porque eu pedi para ele, por gentileza, para não me ligar mais e falei para ele que o meu namorado era muito ciumento, que se ele me ligasse, teria alguns constrangimentos, né, com o meu namorado. Mas acontece que ele não desistiu, né? Quando ele me liga em dezembro, eu estava terminada de novo pelo mesmo motivo, né? Mas, rapidinho, licença, por que ele não desistiu? Porque o centro núcleo do narcisista, de quem tem esse transtorno, é o senso de grandiosidade, né? Então ele faz as manipulações dele, as insistências dele, machuca as outras pessoas, tudo no nome do seu senso de grandiosidade, em achar melhor do que as outras pessoas. Então, o seu atual namorado ou ex que seja, para ele é fichinha. Então, o que importa é ele se sentir grande, né? Então, não respeitava nada. Continua. E para ele também era um troféu ali, né? Foi um troféu para ele ali na boate, ele conseguir me beijar, né? E ganhar a aposta. E para ele também era uma questão de honra e troféu, ele me tirar do meu namorado e fazer eu ficar com ele, né? Eu acredito. Então eu fui encontrá-lo, né? Que ele tinha vindo para prestar um concurso. Não sei se era da Polícia Militar do estado de Goiás, não me recordo, eu sei que ele prestava concurso. E ele me ligou justamente no dia que eu estava afim de uma balada. E chamei a minha irmã, porque eu sempre saí com amigas, eu nunca fui aquela pessoa de... hoje eu sou, mas eu não era, né? De determinada, assim, de sair sozinha, fazer uma viagem sozinha. Sempre tinha companhia de alguém, então a minha irmã foi. Chegamos, peguei ele no mesmo lugar que eu conheci ele, porque era um shopping que tinha boate. A madrinha dele, irmã da mãe dele, morava bem próximo, né? Esse local. E o padrinho dele, o pessoal tava no shopping bebendo. E daí ele me chamou para ir em outro lugar, fomos num barzinho. E tava chato, tava sem graça lá, porque eu não tinha nenhuma afinidade, eu não sabia nada dele, a não ser poucas lembranças que eu tinha da época da boate. E logo ele começou a me beijar. E eu não gosto de beijos em lugar público. Nunca gostei. E eu fiquei desconfortável com aquilo, perto da minha irmã, as pessoas no bar, o bar claro, né, claridade. Eu fiquei tímida com aquilo e chamei para ir embora, queria ir embora, fiquei desconfortável. E ele falou assim, vamos no McDonald's, para comer, porque a gente não tinha comido no bar, tinha bebido um pouquinho só de cerveja, 2, 3 cervejas que pediu e eu já pedi a conta. E eu não queria ir, mas ele... insistente. Fomos no McDonald's. Eu não sabia que ele estava esperando uma oportunidade, né? Assim, depois, hoje, né, eu posso falar que ele estava esperando uma oportunidade de ficar sós comigo, né? Então, quando naquelas salinhas reservadas do McDonald's, a minha irmã saiu para ir ao banheiro, lá ele começou a me beijar de uma maneira muito diferente.
E eu, como só tinha o primeiro namorado, que eu namorei 4 anos e meio, quase 5 anos, o segundo namoro já tinha 2 anos e tanto, eu não tinha costume com aquilo, e eu achei aquilo muito estranho. E ao mesmo tempo que eu queria sair dele, alguma coisa me prendia a ele, e ele ia falando, ele ia insistindo, né? A minha irmã chegou, a gente comeu, e a intenção era de deixar ele já em casa, estava próximo à casa, o apartamento da madrinha dele. E ele, não, me leva lá na sua casa, só para conhecer. Eu falei, não, homem, não vai lá na minha casa, quem vai na minha casa é só namorado meu. Criação, isso, gente. Minha casa, eu nunca dormi com um homem na casa da minha mãe, né? E a minha casa também sempre foi um ambiente assim, né? Um lar que, mesmo morando sozinha, que não é qualquer pessoa que entrava. Ele falou, não, eu não quero fazer nada na sua casa, só quero conhecer. Uhum. Quer dizer, licença, quer dizer, ele foi invasivo no beijo, no chegar, é bem característico de quem tem um transtorno de personalidade narcisista, ou seja, testando também as suas bordas, ver se você tem limites. E fazendo uma ressalva aqui, tá o doutor Tamide, adoro, da psicanálise, e eu tá prestigiando a gente aqui. Doutor Tamide, seja bem-vindo, e os demais também que estão aqui com a gente. Então, o narcisista, ele é bem típico mesmo, ele gosta de ir no extremo, ver se as pessoas têm limite, ver se as pessoas têm bordas. Testa a gente o tempo todo, né? Testa. Então, é o extremo de ida e vida, ida e vinda. E quer dizer, quando começa e quando termina. Tanto é que o término também do narcisista são em datas comemorativas, ou enquanto você está se formando, ou quando você tem alguém doente no hospital, porque ele quer marcar aquela pessoa, para você ver como que é a mente de um narcisista. Aí continua, aí ele ficou com você ali, né? Tentou ficar com você. Ele me convenceu. A minha casa era 7, 8 quilômetros de diferença da casa dele, e era destino totalmente opostos, né? Então eu teria que levar ele na minha casa, ele conhecer minha casa e levar ele de volta, né? Eu nem sei o que passou na minha cabeça, eu acho que não passou nada. Até porque ele começou a me beijar perto da minha irmã, dentro do carro, eu dirigindo, a ponto de eu ficar desconcertada. Tá? O Love Bomb já começou. O Love Bomb começou ali dentro do McDonald's. Uhum. Daí levei ele em casa. Se eu não me engano, ele entrou só na sala e ele pegou e falou, então tá, vamos dar uma volta pra gente ir conversando, se conhecendo, e você me deixa em casa. Só que essa parte aí eu já não dei conta mais de dirigir, porque ele não parava de me beijar e minhas pernas começou a tremer e virou um angu de caroço, né, gente? Eu não vou nem terminar. Nisso, ele conseguiu, foi a primeira pessoa que, né, naquela época, conseguiu me persuadir a me levar para o motel. Uhum. Na verdade, eu dei a direção do carro para ele, eu ofereci, porque eu não tinha condições de dirigir. Uhum. E ele parou no motel e eu não falei nada. Não falei nada. Ficou como se fosse normal e... Eu lembro que foi uma coisa assim, sei lá, um chá de encantamento, talvez. Mas aconteceu uma coisa muito... eu vi ele nesse dia, no domingo, e vi ele na segunda-feira. Segunda-feira, na terça-feira, ele iria com o padrinho dele numa fazenda em Quirinópolis, que o padrinho dele tinha vendido e ele tinha sido criado lá. Nesse segundo encontro nosso, no outro dia... Né, depois de acontecer de novo, a mesma coisa que aconteceu no dia anterior, eu levando ele para casa, ele me fez um pedido estranho, tá, gente? Muito estranho, nunca tinha acontecido, muito imatura. Ele me chamou para namorar. Uhum. Ele me chamou para namorar e disse, era Orkut na época, né, gente? Ó, gente do Orkut é nós. Orkut, ele deu a descrição do que ele queria. Ele queria que eu colocasse uma foto dele e ele colocasse uma minha, colocasse declaração de amor e relacionamento sério com o fulano de tal. Quer dizer, deixasse... né? Isso. E é uma dança que a gente nem vai se dando conta, porque é uma pessoa tão... Não, eu perguntei do pedido de namoro, mas por que ele queria namorar? Ele disse que ele tinha apaixonado por mim,
que tinha assim, que ele já percebia que eu era o amor da vida dele. Ele usou assim, muitas palavras, gente, persuasivas, manipuladoras, né? Para conseguir eu falar sim, e mesmo assim eu fui embora meio assim, tonta que aquilo, e o que eu fiz, meio preocupada com aquilo. E eu chego em casa, ele me manda mensagem pelo Messenger, se eu não me engano, e fala pra mim, né? Você já colocou a foto? Você já colocou o namorando? Né? Peraí, eu acabei de chegar e eu vou colocar, e eu já tinha olhado, ele já tinha colocado no dele. Então, assim, esses negócios deu a entender para mim, naquela época, que realmente tinha sido uma coisa, assim, muito especial, muito diferente, né? A ponto porque ninguém nunca tinha me chamado para namorar no terceiro dia que me viu, né? E com Então, de certa forma, eu me senti... E com certeza sua intuição acendeu uma luzinha. Só que como você estava em love bomb, né? Que é esse bombardeamento Sim. de amor, né? Que todo narcisista faz, então passou desapercebida a luzinha da sua intuição, que é o que nós acabamos de falar. Pode falar, meu amor. Eu fiquei muito, assim, pensativa sobre a forma que ele me beijou e como ele conduziu as coisas, né? De saber que já tinha 6 meses se passado, ele não tinha desistido, né? De falar comigo. Eu vou falar isso aqui agora, porque senão depois, mais para frente, até fica sem falar. Ele confirmou a casa, porque quando ele me conheceu, ele viu que eu tinha um padrão mais ou menos de uma patricinha, né? Que tinha um serviço bom, que fazia faculdade. Ele quis ir na minha casa, eu tenho certeza, foi para conferir se realmente a história que eu estava contando era verdadeira. Por quê? Eu falei para ele onde eu trabalhava. Falei que era numa financeira e não na época ela tinha acabado de chegar, tinha pouco tempo em Goiânia e não era conhecida por ele o nome da empresa. Ele pediu o endereço, ele me perguntou o endereço e era próximo não era muito longe da casa da madrinha dele. Ele pediu o padrinho dele para passar lá na porta e confirmou se existia mesmo aquela empresa naquele local. Ele me falou isso. Então, deu para entender o quê? Que para ele não servia se eu não tivesse aquele padrão financeiro, né? Então, ele quis conferir todas as coisas. Ele foi em todos os meus limites, ele testou todos e ele quis conferir se tudo que eu falei era verdadeiro. E, Silvana, rapidinho, amiga. Você vê como que eles são assim, se acham tão grandiosos, né? Eles não perdem tempo onde eles acham que não vai tirar alguma vantagem. Não perde. Tanto é que te estudou de longe e viu que você, né, dançaria em forma inconsciente com ele perfeitamente, né, porque você tinha uns traços na época, né, que correspondia às manipulações dele. E o narcisista também, ele é estelionatário, na verdade, né? Estelionatário amoroso. Amoroso, de patrimônio, de tudo. Até porque eles também, até casado, às vezes quer tirar benefício, vantagem de forma ilícita também da vítima. E o estelionato é o quê? É você entregar alguma coisa a alguém de forma confiada, na verdade, né? Em grosso modo dizendo, né? Ganha sua confiança e você entrega aquela pessoa, né? Para ser assim um meio ardio, mais articulado, para que depois ele não deixe registro. Então, você vê como que eles são bem meticulosos, gente, articulados, inteligentes. Ele foi na casa da Silvana. Eles pensam eles são detalhistas ao extremo. Eu só acho que eles não têm muita inteligência porque eles repetem padrão. Sim, só isso. Isso aí a gente né? consegue... Isso, ele é detalhista, então assim, não tinha muitas informações dele. Outra coisa para me deixar totalmente apaixonada e ter certeza, ele me chamou já, porque era dezembro, ele me chamou para passar Natal com a família dele em Tuiutaba. Eu falei, não, Natal eu passo com a minha família. Oi, tá escutando? Tudo rápido, tudo muito rápido, né? Love bomb. Isso. Sim, ele chamou para me conhecer a família dele em 15 dias. Viu que você e só que ele fez algumas mentiras. Ele disse que tinha carro com som, que tinha moto, que estava empregado. Mas quando eu aceitei ir para passar o Natal com ele, eu levei a Réveillon, né?
Ele foi até Goiânia porque eu nunca tinha dirigido na BR-153. Eu já tinha ido só para Jandaia, né, que é na GO 060, e eu tinha medo. Ele veio de ônibus para conduzir o carro até Uberlândia para eu conhecer, para me ensinar, para eu poder ir, né, as outras vezes. Fomos para Uberlândia. Chegando lá, ele teve que desmentir que ele não tinha carro e que ele ainda não desmentiu da moto. Nós andamos uma moto grande lá, mas a moto era do amigo dele. Mas ele falou que ele mentiu a respeito do carro, porque ele achou que eu poderia não querer ele por ele não ter as coisas, né? E eu achei aquilo muito estranho. Eu falei, gente, mas se o cara quer me conhecer, né? Se quando ele me chamou para namorar, ele sabia que eu ia descobrir, para que ele foi mentir, né? Uma coisa tão assim. Mas eu relevei, eu achei que não tinha nada demais naquilo, né? Depois eu descubro que quando eu conheci ele, ele estava desempregado, recebendo seguro-desemprego, que ele ganhava um salário mínimo. Gente, se não fosse... Ele... É verdade. Mas deixando bem claro aqui também que todo narcisista é mentiroso patológico, tá bom, gente? Assim, a própria... A mentira normal na vida deles. A mentira é normal, contar mentira. A própria máscara, né, amiga, que eles criam no discorrer da vida já é uma mentira, né? Então, tudo é uma mentira. Isaías, dos Estados Unidos, beijo, amigo. Tá aí prestigiando a gente também. Oi, Silvana, fala aí, meu amor. Então, conheci a família dele. Fiquei em Uberlândia uns dias, fomos passar o Réveillon, né? Conheci a família dele toda, parte da mãe e parte do pai. Ele fez questão de que eu conhecesse todo mundo. Conheci aquele povo um pouco frio comigo, meio um pouco indiferente, conversou mais coisas materialistas, tipo onde você trabalha, quase quanto que eu ganho, só coisas assim, sabe? E eu também muito tímida, não dei muito moral, porque não tinha interesse na família dele, o interesse era nele, né? Então passei esse Réveillon com ele, continuei namorando. Agora vem o primeiro término, aquilo que você disse. Minhas malas estavam prontas, ele gosta de ovo da Ferreiro Rocher, né? Na Semana Santa, minha mala prontinha, o ovo dele comprado, ele sabia. Ele termina comigo por telefone. Ele terminou e ele usou uma explicação. O término. Ele usou uma ele usou eu com a mala prontinha, ele usou uma explicação seguinte. Eu tô muito novo para namorar, a distância, eu ganho muito pouco, não tenho condições de ficar indo te ver, o tempo é curto, porque gasta muito tempo de ônibus, né? Eu não tenho condições e ele terminou. E eu fiquei muito chateada, excluí ele do Messenger e excluí do Orkut. Mas no outro dia me deu uma vontade de olhar no Orkut dele. E tinha uma coisa muito estranha. Porque ele repetiu o mesmo padrão comigo. Tava namorando com uma outra pessoa, só que ela era de Brasília. Mais 180 quilômetros. E era uma menina de 13 anos de idade, só que ela era sensualizada. Ela tinha mais corpo do que eu. Né? Era uma menina bonita, mas ela tinha fotos sensuais de sutiã no Orkut, né? Exposta para todo mundo ver. E tinha declaração de amor, tinha a mesma coisa. E eu fiquei achando aquilo muito estranho. Falei, nunca mais quero ver esse cara na minha vida. Eu tava muito apaixonada, mas eu tinha uma personalidade muito forte. Tipo, não dar o braço a torcer de forma alguma. Eu peguei, bloqueei em tudo e fui viver minha vida. Meu ex-namorado não parava de me procurar. Eu tava muito triste com esse fim desse namoro, desse jeito. Né? Tinha sido a segunda maior decepção amorosa da minha vida, né? Meu ex-namorado não parava de me procurar e eu triste, né? Achando que eu precisava de uma pessoa para ser feliz, né? Porque eu tinha esse lado, né, muito carente, que eu achava que sem uma pessoa eu nem existia direito, tanto que eu sempre namorei a minha vida inteira. Começou, né, o primeiro namoro. Fiquei perdida um tempo, sem nem saber quem eu era. Consegui o segundo namorado, resgatei minha personalidade, né? Com o terceiro, resgato de novo.
Então, assim, voltei com o namoro, voltamos a fazer planos, olhamos, chegamos a olhar apartamentos, valores, falar quem vai pagar tal coisa, né, combinar tudo, mas o bonito, faço uma viagem para Natal, coloco no meu Orkut fotos, o bonito vê as fotos, não sei como que ele viu porque era bloqueado, mas no Messenger eu não sabia que tinha diferença de bloquear e excluir. Eu excluí. E ele, excluindo ele, conseguia ver eu online. Então ele começou a falar comigo pelo Messenger em agosto de 2008. E eu respondi na hora: o que você está falando comigo? Não quero conversa com você. Mas ele ficou me manipulando, me persuadindo cerca de uma semana, há 10 dias, conversando comigo. Ele me fez vários questionamentos, porque eu falei que eu ia casar, né, para sair dele. Não, eu vou casar, já tô olhando apartamento, já tô olhando tudo. Então, assim, desiste. E ele me começou a fazer questionamentos. Mas você vai casar com uma pessoa que você não ama? Daí eu respondi: e qual diferença faz? O amor a gente constrói com o tempo, né? Eu tenho muitas outras afinidades com ele, a não ser o amor. Mas ele ficou me mostrando aquele lado, que nós dois tínhamos um lado de uma química, física, biologia, tudo junto, entendeu? Que era irresistível. Licença, e como você está falando aí que ele te mostrou o outro lado, aí eu queria que você falasse também da sua criação, do seu lado rosa, aquela coisa toda, né? Da sua mãe sempre trabalhando com imaginação com você. Depois, se você quiser adentrar isso. Sim, eu já até vou falar então sobre. Porque apresentou, né, um outro lado, começou a mistificar as coisas, tentando te convencer, e você trazendo de forma inconsciente aquela sua criação, né, aquele lado rosa de princesa que a sua mãe sempre te criou, Isso. né? Então veja que é uma dança, né, já tá ali. Esse lado rosa, eu sempre tive ele, né, em todos os namoros, né? Só que eu não tinha encontrado uma pessoa abusiva, um agressor, um narcisista, né? Porque eu fui criada pela minha mãe, meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e 11 meses. A minha mãe, eu não sei, ela criou em nós aquela crença de que o Papai Noel existia. Minha mãe, ela vinha Natal, ela falava pra gente dormir, que no outro dia o presente estava no tapete. De fato, acontecia isso. Tem alguém chamando aqui no portão. Meu Deus. Quer ir lá Deixa eu atender? chamar. Deixa. Falando aqui algumas coisas, até você ir lá ver, quer? Não, eu acho que vai parar de bater. Bater, ela vai ter que sair um pouquinho, a gente vai falando depois. Deve ser algum cliente. Ao vivo Ao vivo tem essas partes. Eu vou fazendo. Então, a minha mãe, eu e a minha irmã mais nova, minha mãe criou eu e a minha irmã mais nova como se fossem gêmeas. Ela vestia roupas iguais, ela escolhia as roupas, só ela mudava as cores, porque ela tinha um sonho de ter filhas gêmeas. Embora a gente a gente é oposta nas personalidades, né? Gêmeos também são, mas a minha mãe, ela tratava como se a gente fosse gêmeas. Eu dormi, mas a minha irmã, né? Eu com a idade de quase 12 anos que eu fui saber o que era ter uma cama, um quarto, né? Porque eu dormia, minha irmã do lado da minha mãe e eu no canto, né? E acreditando de verdade que existia Papai Noel, que existia o Coelhinho da Páscoa, né? Que existiam as princesas da Disney, né? Eu te falei que eu comecei a ler. Quando eu aprendi a ler, eu comecei a pegar os livros da coleção do Monteiro Lobato e levar para casa e ler esses livros. A minha mãe, ela era crente, ela é crente da Igreja Congregação Cristã do Brasil, a Igreja do Véu. Ela tinha passado para ser crente quando eu tinha 3 anos e meio. Provavelmente que ela teve uma enfermidade que hoje se diria que é depressão. Nesse tempo, eu ajudei a cuidar da minha mãe com 3 anos e meio, né? Eu que levava, porque ela ficava morta, assim, no sofá. Não tinha... O que eu me recordo é que ela não tinha nenhuma expressão, né? Então, eu lembro de pegar água para ela, de lavar umas louças, de pôr comida no prato.
E poucos reflexos dessa época, mas depois a minha mãe, né, conhece Jesus, aceita Jesus, vai para a igreja, ela sara e a gente já está em Jandaia, com 5 anos, né? Idade da minha avó materna, né? Então, a minha mãe, ela teve esses probleminhas, eu não sei se foi por causa desses problemas, e também ela tinha um hábito de ler a Bíblia demais. Ela Uhum. ia em todos os cultos da igreja, no domingo mesmo a gente ia na escola dominical, ia no culto domingo à noite, e era longe de casa. Uhum. Jandaia é uma cidade cheia de serra, a gente era subindo e descendo serra, minha mãe queria igreja, igreja, né? Assim, minha mãe era dura em relação à religião, ela é até hoje uma pessoa muito religiosa, né? Em termos de falo da religião dela, né? De salvação pela igreja dela. Então, assim, a gente não tinha opção, né? A gente tinha que ir, né? Eu lembro que eu não gostava, a gente ficava só dando trabalho na igreja, mas minha mãe levava assim mesmo. E E eu Silvana, tive um relacionamento. não, fala, a pessoa parou aí de te chamar, o seu cliente, porque senão você tem que ir lá atender. Parou. Então tá, Não, fala. parou sim. E eu tive uma infância cor-de-rosa, né, pelo lado da minha mãe, e eu tive uma infância negra pelo lado da minha irmã mais velha. Porque a minha mãe foi criada assim e ela passou, né, essa criação na primeira filha dela, porque minha mãe era responsável pelos irmãos dela e a minha mãe delegou, né, as responsabilidades para minha irmã mais velha. Não sei, né, porque a diferença da gente de idade é mais de 6 anos. A minha irmã, ela ficava irritada com com ter que fazer o serviço, com ter que cuidar da gente. E a minha mãe saía, ela me batia. As agressões eram muito fortes, físicas, né? Agressões psicológicas, ela me colocava de castigo no arroz, no feijão, a ponto de entrar, né, dentro da minha. Puxava meu cabelo pela casa inteira, me chutava. Isso, né, foi uma coisa que, quando eu cheguei nesse tempo com o meu ex-marido, aquilo ali para mim já era normal, porque tinha um reflexo da minha infância na minha vida adulta, certo? Então, assim, Sem querer te interromper, porque às vezes alguém pode estar perguntando o que ela está contando nos mínimos detalhes, porque a gente quer isso, mínimos detalhes, riqueza de detalhe, para as pessoas inferirem como que as coisas ficam na memória, como que as pessoas ficam registrando, porque os nossos registros das nossas memórias, elas se dão de forma automática, por isso que a gente tem um registro de automática de memória. Então, por isso que a gente trouxe você aqui também, além de gostar de você e do seu trabalho, para você dar essa riqueza de detalhes, para que as pessoas até se vejam em algum momento da sua história, né? Para que possa inferir essa dança inconsciente com o narcisista, né? Pode continuar. E aí ela, né, te torturava, o arroz quase até era entrar. tortura. Sim, era tortura psicológica. Eu lembro dela colocar a mesa e ela queria ensinar nós, né? Eu, meu irmão, a minha irmã mais nova, a comer com os talheres, né? Tipo, aquelas coisas de granfino lá. E a gente era criança e eu lembro da comida ficar pronta e ela fazia a gente mastigar 24 vezes a comida para depois poder engolir. E tinha toda uma coisa muito destrutiva. E tudo isso, eu era muito tímida, eu sofria bullying. Hoje fala, né, que é bullying, mas naquela época acho que era até carinho, né, que a gente tinha na escola, né. Eu até te contei, né, que eu tinha muito problema com o meu nome, eu tinha uma crise existencial com o meu nome por eu falar, o fato de eu ser muito tímida no falar é porque a minha língua é presa, e justamente o meu nome, que começa com S, então eu ia falar o nome, e as pessoas começavam a chacotear, que elas nunca eu entendiam, né? Falava Silvana, Fuana, aí falava tudo é coisa de menos o meu nome. E por incrível que pareça, gente, depois que eu me curei, isso nunca mais aconteceu. Mas acontecia que lá era um gigante que me paralisava a ponto de que eu matava a aula, o primeiro dia de aula, por questão de apresentar. Uma vez eu mato a aula, mas eu vou na segunda aula, a professora não tinha ido no primeiro dia. E eu tive que apresentar, e eu fiquei tão nervosa que eu fiz xixi dentro da sala de aula.
E também tinha a questão de que eu não fui registrada pelo meu pai, né? Que eu te falei que ele faleceu, minha mãe vivia amaziado naquela época, e ele faleceu antes de me registrar, porque ele registrou todos os filhos, 3 filhos, em um dia, né? A minha irmã mais velha foi registrada com 5 anos de idade, né? Então, assim, era registrado pela minha mãe, não tinha registro do pai, né? Então, a minha mãe me registrou no nome dela e ficou sem pai porque ele faleceu, não tinha nem DNA naquela época e não mexeu com nada. Então, tudo isso me paralisava. Isso aí me ajudou a ser uma criança tímida, né? Com os comportamentos, né, diferentes das outras crianças. Eu era muito sonhadora, eu sonhava com coisas grandes, igual eu dizia com 8 anos que eu ia ser escritora. Gente, eu sabia que era escrever no diário, mas eu não sabia que era ser escritora. Eu era poética, eu era romântica, viu? Eu escrevi vários poemas. Eles se perderam com o tempo, né? Para graça de Deus, cá está a Silvana escrevendo esse livro maravilhoso, está contribuindo com a... Então veja, Silvana, que você é sobrevivente, né? Você lutava ali para manter a sua mãe viva e bem, né? Ou seja, isso também é uma característica de codependência emocional. Então, quer dizer, lembra que eu falei que o nome de codependente emocional, ele advém de quem cuidava dos dependentes químicos. Então, é uma codependência, na verdade, né? De você ficar ali cuidando da pessoa, você acaba mudando a sua rotina porque você está cuidando daquela pessoa. Então, você tinha que se ajustar àquela pessoa. Então, veja que ao mesmo tempo você se invalidava, querendo ou não, para poder validar uma outra pessoa. Então, você se esvaziava de você, se anulava de forma inconsciente para você poder, né, orquestrar aquela situação toda com a sua mãe em depressão e ainda tinha que lidar com a pressão e as torturas da irmã. Então, veja que tudo isso foi uma dança inconsciente e foi te formando, né, foi registrando ali no seu registro automático de memória, foi fazendo parte, né, da forma com que você funcionava, porque o codependente emocional também é uma forma da pessoa funcionar, é um tipo de transtorno também, sabe? E por isso que ele faz uma dança tão perfeita com o narcisista, porque enquanto um traz o senso de grandiosidade, que é manipular, tem o outro que tem a ferramenta, assim, perfeita para que haja uma fusão, para que haja um encaixe, no caso da codependência emocional. Eu tinha muito medo na minha infância de que minha mãe morresse, porque nós éramos 5 filhos, que minha mãe teve a minha irmã mais nova de outra relação dela. Pela minha mãe ter tido aquela doença que ninguém falava, que era depressão, né? Eu nem recordo como que a gente sabia daquilo. Mas eu lembro que eu meio que ficava vigiando a minha mãe, e ora eu acordava de noite, ela estava com o véu na cabeça, joelhada. Depois eu acordava de noite, ela estava lendo a Bíblia. Ela falava que tinha gente rondando a casa. Então, a minha família, eles iam dizendo assim, para passar medo na gente, eles falavam, tipo assim, você tem que cuidar da sua mãe, você não pode fazer isso com a sua mãe, passar raiva nela, porque se sua mãe morrer, você vai pro orfanato, né? Não tem. Então, esse medo de perder minha mãe gerou, assim, uma carência, uma dependência dela, né? E ela já gerou dependência em nós também, né? A minha mãe, por exemplo, ela não me ensinou a cozinhar. Eu aprendi a cozinhar com a avó do meu primeiro namorado. Minha mãe nunca, ela gerou dependência, que ela comprava as roupas, né? Do jeito, do gosto dela, mandava fazer, né? Então, assim, já tinha aquela dependência. Então, eu passei isso para namoro, né? E, eventualmente, eu passei isso, né, na relação abusiva com o meu ex-marido. Mas eu era, assim, uma pessoa que tinha aquele pensar que eu precisava do outro, ou de outras coisas para eu ser feliz, que eu sozinha não tinha capacidade de produzir felicidade dentro de mim. Voltando lá, eu tinha parado quando ele estava me persuadindo a tentar voltar, né? Isso. Ele conseguiu, eu acho que foi com 8 dias, ele conseguiu fazer com que eu desmanchasse tudo aquilo ali e voltasse com ele. Primeiro, ele não queria namorar, ele queria que a gente ficasse ficando.
A conversa Uhum. dele primeiro foi essa. Ah, é porque é longe, a gente mora muito distante, para não ter esse negócio de ter que um ficar prestando conta pro outro. Eu não vou fazer nada não, tá? É só porque a gente mora longe e para mim namoro tem que ser próximo. Eu não fico. Eu falava assim, quem fica é puta. Falava de jeito. Não, quem fica é puta. Comigo é namorar ou não é nada. Bem radical, né? E ele teve que aceitar as minhas condições. Aceitou, foi em Goiânia, outro love bomb, Uhum. retorna e a gente continua aquele namoro. É, assim, tinha muitos. Veja que ficou um descarte love bomb, o pequeno descarte, né, na verdade, né? É, Porque ele dava é, condições dele, se você não queria, ele meio que arretava, né? Ele voltava, dava uns 10 isso. passos atrás. Então eu sempre ficava nessa condição, ou seja, ele sempre tinha que estar no controle, porque isso é muito típico de narcisista, né? Tá com controle e atenção em dia. Fala, amiga. É, meu ex-marido, ele, num período assim, num lapso temporal de 3 meses, ele até consegue ser uma mesma pessoa. Mas passando de 3 meses, ele já dá traços que ele tem como se ele tivesse outras personalidades, tá? E no namoro, ele demonstrou personalidades que eram estranhas, tá? Para mim, eu vou detalhar, mas que eu não levei muito a sério pela nossa relação ser distante. Eu via de 15 em 15 dias, né? Ou eu ia, ou ele vinha para Goiânia. E ele tinha uns comportamentos estranhos. Um deles é. Depois mais para frente, vocês vão entender que isso acontece com todas. Ele mantém um ciclo de ex, né? Parece que ele coloca num círculo todas as ex dele. Liga para uma hoje, tenta persuadir ela, não. Depois ele liga para outra, a outra não. É as Liga para fontes, outra, sim. uhum. É as fontes de suprimento, né, que a gente dá o nome, o- né? os, os suplementos dele, exatamente. Só que eu não tinha noção disso, né? Uhum. Todos os demais términos que teve até a gente começar a morar junto, é, de 2008 a 2010 foi eu que terminei, mas é porque eu fui obrigada a terminar com ele e todos os términos eram por causa de comportamentos estranhos dele, de festas que ele ia, e a maioria era por causa de ex. Eu acredito que ele deixava de propósito, eu acabei conseguindo pegar no notebook dele a senha do e-mail dele. E eu abria as mensagens. Ele fazia pastas de arquivo de fotos de ex, fotos separadas, e ele gravava no computador inteiro, ocultava as pastas, eu achava, eu deletava tudo e depois aparecia. Então eu terminava com ele basicamente por causa desse comportamento dele. E ele tinha um outro comportamento estranho, que ele dizia que esse eu não dei moral nem um pouquinho, esse não como se diz, nem me afetou. Ele ia para festa, eu saía também. Na época eu tinha radinho da Nextel, por causa do meu serviço. Ele me convenceu a pegar um radinho no meu nome, porque o salário dele não dá, a Nextel não cedia um rádio para ele. Eu peguei um rádio no meu nome, entreguei o rádio para ele para a gente se falar mais. Ambos íamos para a festa, mas geralmente toda festa que eu ia, ele já sabia antes que eu iria na festa. Ele não. Ele estava normal, como se ele não fosse em lugar nenhum, daí ele já começava a vipar 4 horas da manhã. Tá na escuta, né? E ele tinha comportamentos de choro, né? Como se ele tivesse arrependido. Ele dizia: eu acabei indo pra festa, gastei dinheiro e agora eu tô aqui numa solidão. Eu queria tanto que você estivesse por perto e eu dei bobeira de não estar com você e tal. E outras vezes ele tinha um comportamento de falar numa tal de legião estrangeira, um tal de lei extremê. Ele dizia que eu não dava nem um pingo de moral para isso, porque eu achava muito insano. Falar, coisas insanas demais, a gente nem dá moral. Ele Uhum. falava que ele tinha chamado para ser soldado de Cristo, que ele veio no mundo para matar as pessoas que perseguiam os cristãos. Daí ele falava desse exército e ficava tocando aquelas musiquinhas, tudo falando em francês ou em inglês, né? E eu não entendia nada, eu não dava nem um pingo de moral para aquilo. Não achava que aquilo era perigoso. Eu pensava,
criatividade mais, né? Coisa de gente sem maturidade, pensava que era isso. Eu pensava que esse negócio nem existia, para falar a verdade. Mas ele continuou com isso e ele foi bem inteligente, estratégico, porque logo eu já comecei a puxar a corda, né? Eu falava não, largava por causa de algum comportamento dele e ele voltava atrás até me convencer a voltar. Voltava com ele, ele mudava os dias e ele voltava os comportamentos, né? Foram, acho que 8 términos que eu terminei com ele no namoro. E ele gerou em mim, olha, na época eu não tinha esse sonho, tá? Ainda que para mim, família é pai, mãe e filhos, né? Se fosse para mim ter um filho, seria casada, né? Mas quando ele me conheceu, desde o primeiro dia, isso, do namoro, quando começou lá em 2007, ele já começou a falar de filho. E ele teve um comportamento estranho em relação à mãe dele. Ele não me falou que tinha mãe. Ele falou que tinha um pai e que tinha uma irmã que estudava para concurso, que queria fazer medicina ou enfermagem. Mas ele não falou que tinha mãe. E eu não entendi aquilo. Não, eu pensei, se a mãe dele morreu, é chato eu perguntar, eu vou perguntar qual que é a profissão da mãe. Daí ele falou, minha mãe é formada em letras, ela dá aula no ensino médio. Mas quando eu conheço a mãe dele, né, no final de 2007, no Réveillon, eu achei ela muito estranha. E ela teve uma recepção muito esquisita comigo. Ela não deu moral nenhum, tipo assim, ai, mais uma que o Rafael, mais uma que fulano traz, né, pra dentro de casa. Tipo, ela teve mais ou menos isso. Ela não deu moral e ela não quis se aproximar de mim, nem a irmã dele. E eu também não fiz questão de aproximar. E foi, né, continuando com aquilo. Mas ele foi muito estrategista porque ele queria... O pensamento dele era de dinheiro, pegar no dinheiro, né? Eu acredito que todas as deixas que ele deixou na história inteira, era o interesse dele principal era o dinheiro. Tanto que ele confirmou se eu trabalhava no banco e ele confirmou onde eu morava. A faculdade, ele confirmou tudo antes. Né? Quer dizer, que se eu não tivesse aquele status de vida, não servia para ele. Né, já teria me descartado na hora. Então, assim, ele começou a falar de filho, a gente ficava, ele falava assim que ele tinha feito um neném na minha barriga. Então, ele começou a florar aquele lado meu de mãe, né? De ter um filho, de ter uma família perfeita. E ele não parava de falar, ele era contra eu tomar anticoncepcional. E durante esse tempo todo, de 2007 a 2010, até eu engravidar, sempre foi do mesmo jeito. Ele nunca se preocupou em prevenir. Ele era totalmente contra eu tomar anticoncepcional. Só que eu achava assim que não batia. Eu ficava pensando assim, gente, o cara não tem condições financeiras de pagar nem meu lanche. Porque o lanche, a comida, ele me constrangia nos bares, nos lugares, que chegava a ponto de que eu passei a entregar o meu cartão para ele parar de me constranger perto das minhas amigas, da minha família. Porque ele fazia conta até dos 10% do garçom. E falava, sua parte é essa é a minha. Ah, você bebeu uma coca, eu bebi uma cerveja, entendeu? E eu achava aquilo absurdo, a ponto que num namoro ele passou, eu falei, não, faz o seguinte, entendo que você ganha menos, né, que você não tem condições, mas passa o cartão sem dar alarme, entendeu? Depois a gente vê a questão do dinheiro. E passou a ser assim, mas era muito estranho, porque ele falava muito que ele queria casar na igreja católica, né, porque a família dele toda é católica, dos dois lados. Que queria casar na igreja, de terno, eu de vestido. Ele idealizava um casamento dos sonhos para nós, entendeu? Então não tinha como uma pessoa sonhadora, né, que viveu na infância até fora da realidade, não começar a sonhar os sonhos junto com ele. E eu comecei a pensar sobre aquilo, mas era contradizente, porque ele não tinha dinheiro para bancar o casamento. Ele não tinha dinheiro para pagar nem a parte dele. Eu lembrei já assim, meu padrinho dá. Tô com vontade de falar nada, só tô com vontade de te ouvir, porque é uma riqueza de detalhes, sendo bem sincera para você, sabe? Não tô com vontade de falar nada, só te ouvir. Mas fala, aí a pessoa não tinha condição nem de
para um lanche, né? Mas Não, ele não tinha condições, inclusive quando eu ia lá para Uberlândia, ele morava perto do Extra, né? E tem, o Extra tem a área de alimentação deles lá, as girafas. Eu lembro de acordar e falar assim, né, amor, vamos comer, eu tô morrendo de fome. Porque eu comia direitinho, de 3 em 3 horas, né? Porque eu ia em nutricionista. Porque a gente trabalha em banco, tem que ter toda uma finesse, né? Você tem que ter aquele corpo esbelto, você tem que usar sempre maquiagem, escarpão, terninho, né? E eu falava assim, vamos comer. Ele falava, não, não dorme, que dormir passa fome. Eu sei que eu lembro que eu ia comer com ele, né, no girafas, um pratinho de comida ou um sanduíche. Eu já estava tão fraca, né, com aquilo tudo, que eu acabava deixando ele comer o resto da minha comida. Então ele não tinha condições financeiras para nada. E ele falava sonhos que não eram possíveis de acontecer. E eu não ia bancar um casamento, né? Então, assim, eu fui começando a ficar insana, gente, porque as coisas não batiam, ele vivia com essa legião estrangeira, soldado de Cristo, e ele chorava bêbado, e dava crise, e falava que é porque ele tinha chamado para ser padre, e ele não foi para o seminário, e juntava aquele tudo de coisa insana, que eu fui ficando insana. Eu tive uma insanidade. Em novembro, eu tive um cisto, e nesse cisto teve que ser tratado com anticoncepcional. A ginecologista passou e o anticoncepcional era forte, né? E eu comecei a pegar peso com o anticoncepcional, voltei na médica e ela mudou o anticoncepcional, né? E eu já estava muito desgastada, gente. Se a gente já está em 2009, final de 2009, começou em 2007. Eu estava muito desgastada e ele tinha colocado na minha cabeça essa questão de filho. Filho, né? Filho. E eu pensei, né, que o filho resolveria meu problema. Até tem aquela condição do ter para ser, né, que eu vou falar, né, que eu te falei. Depois qualquer coisa você me lembra. Então eu comecei a achar que tudo estava dando errado, que talvez se tivesse realmente mesmo filho, porque ele queria ter 11 filhos. Era um time de futebol e eram homens que ele queria. E ele só falava que ele fala esse filho só macho. Ele dizia isso. E sempre tinha que ser 11. Acho que é 11 que dá um time de futebol, né? Ele falava que ia ser. Então, em novembro para dezembro, eu sabia que eu ia. Esse ano era o primeiro ano que eu ia passar Natal e Réveillon com ele. Eu não tomei o anticoncepcional. Não tomei e pensei, mas eu pensei assim, né? Que eu não iria ficar grávida, né? Eu não tomei assim, por um pouco de desleixo e por pensar assim que se talvez eu ficasse grávida, ele mudaria mesmo, ele seria aquela pessoa maravilhosa, aquele bom pai que ele sempre falava que ele ia ser, porque o pai dele tinha sido maravilhoso com ele, né, que ele queria fazer pelo filho dele tudo que o pai dele tinha feito e mais um pouco. Então, assim, mas eu já fiquei grávida na primeira vez. Janeiro, nós fomos a Porto Seguro. E lá eu já comecei a... Ele disse que eu fiquei enjoada, né? Que eu fiquei enjoada porque ele pegou uma virose lá, não sei, alguma coisa com ostra ou camarão na praia. No primeiro dia, no segundo dia já começou, né? Os efeitos, febre, vômito, diarreia. E ele ficou muito ruim. E eu não conseguia, tava chovendo, não sei, acho que nem era chuva, era porque lá era... muito lugar, tinha muita planta nas paredes e era úmido aquele lugar, de frente para o oba-oba lá do Porto Seguro. E eu comecei a reclamar do cheiro do quarto, a minha menstruação não estava atrasada. E lá nesse negócio, a viagem foi um fracasso, porque ele ficou 5 dias doente, né? Ainda fomos de carro. Quisemos ir de carro porque a gente estava de férias para aproveitar mais. Então a viagem foi horrível e eu decidi lá terminar com ele. Porque a minha última tentativa era, né, aquela que eu tinha pensado na minha cabeça. Só que eu não falei isso para ele. Mais na frente, depois de muito tempo, ele fala que ele sabia que eu ia terminar com ele.
chegando em Goiânia, né, que a gente saiu de Uberlândia, mas a gente ia voltar por Goiânia. Ele fala que ele sabia. Só que ele começa a falar, na outra semana, a gente chegou na terça, ele ia ficar comigo até o domingo, porque segunda-feira nós dois trabalhávamos, nós estávamos de férias. E ele começou a dizer que eu estava grávida. Compramos uma carne, eu temperei essa carne, colocou na geladeira e eu não consegui abrir a geladeira, mas a minha menstruação não estava atrasada. E ele ficava falando o tempo todo que eu estava grávida, eu perguntava por quê? Ele, porque eu sei, eu sinto, pelo seu cheiro, eu tenho faro, entendeu? Então, assim, gente, fiquei meia, porque a minha intenção era de terminar com ele no domingo, na hora de ir embora. Então, quando deu sexta-feira cedo, eu acordei e falei, amor, eu vou ali. E ele perguntou onde que era, e eu não queria falar, e ele insistiu, eu falei que eu ia fazer o exame de gravidez. Mas eu tinha certeza que ia dar negativo. Eu, assim, era só uma tira de dúvida mesmo, né? Só para me terminar em paz, sem me preocupar com nada. Na hora de buscar o exame à tarde, eu não permiti que ele fosse comigo, porque eu não sabia qual seria a minha reação. Né? Nem para positivo e nem para negativo, eu não sabia. E eu pego aquele resultado e deu positivo. Deu 1 bilhão de trem lá. E eu, a hora que eu vi, eu mostrei pra menina, a médica já tinha ido embora, a minha ginecologista já tinha ido embora, e eu, moça, o que é isso aqui? Que tanto de zero é esse aqui que deu, a direita? O que é isso, a moça? Olha, aqui, ó, de 1 a 10 é negativo, de 10 a tão é indeterminado, e de 100 a tanto e é positivo. Eu, ai, meu Deus do céu. Eu foi um misto de uma sensação de choro com medo, e veio um monte de coisa na minha cabeça. Eu lembro de eu ficar deitada no carro um tempo, que foi, eu acho que mais de meia hora, 40 minutos esperando, e eu cheguei, porque eu tinha chorado, né, eu tava chorando, cheguei em casa com o olho vermelhinho, ele já veio me abraçando, para com isso, beijando minha barriga. Ele não sabia do resultado. E ele começou a beijar minha barriga. Não, eu sei, é o nosso neném, nosso filho. Homem. Daí eu peguei e falei, mostrei, entreguei pra ele o exame. Eu sabia, daí que ele beijou, e nossa, foi maravilhoso. Daí eu fiquei tranquila, eu pensei, nossa, agora ele vai ficar de boa. Porque eu não tinha coragem de chamar ele pra morar comigo, por causa da instabilidade dele, ele viver atrás de ex-namorada. Mas aí, a gravidez foi uma estratégia maravilhosa que ele teve, porque uma mulher, né, que já está manipulada por um homem 2 anos e tanto, grávida, daí era a oportunidade de me prender mais, a ponto de eu permitir que ele fosse para Goiânia. Porque a gente nunca cogitou a hipótese de eu ir para Uberlândia, porque o meu serviço não tinha lá e eu ganhava muito bem. Né, eu ganhava cerca de 8 salários mínimos. Plano de saúde, do melhor, vale alimentação, refeição, verba para um monte de coisas, né, que eu tinha. E eu tinha uma carreira muito promissora, tanto, né, que eu estava no 10º período de direito e no banco. Eu tinha uma carreira promissora nos dois, né? Porque eu era muito dedicada a tudo que eu fazia. Eu sou muito dedicada a tudo que eu faço. Então, ele já começou, né? Ah, então tá, eu venho, porque não dá, né, para você ir, por causa que o seu salário é 8 vezes mais do que o meu, né? A gente precisa do seu salário, eu vou. Né, ele já começou a dar as cartas, na verdade, né? Ele começou a determinar, eu vou. Daí então tá bom. Eles não mandavam ele embora, ele ficou um mês, quase um mês, né, matando serviço. E conseguiu ser mandado embora. Mais 20 dias que ele estava comigo, eu ainda morava na kitnet, né? E nisso eu já tinha dinheiro que eu estava juntando há muito tempo para comprar um apartamento. Eu tinha carro que era praticamente quitado, era zero. Né? Eu tinha minhas reservas, né? Que eram os meus planos para o futuro. E ele sabia de tudo. Eu compartilhava com ele todos os meus planos. Ele também compartilhava os dele comigo, só que os dele eram surreais, né? Assim, nunca ia acontecer. Então, com 20, ele chegou em casa, com 1 semana eu descobri que ele fumava. E eu perguntei, olha, você fuma? Cheiro de cigarro? Vi cigarro no carro? Ele fuma.
E me contou que ele fumava já tinha muito tempo, que ele começou a fumar com os colegas dele, tinha mais de 2 anos. Foi antes dele me conhecer. Eu falei, mas por que você escondeu que você fumava, né? Uma coisa tão simples. Daí ele contou que tinha vergonha de fumar, que ele não fumava perto dos parentes e tal, e que não era para me comentar. Eu 20 dias depois, Semana Santa, eu combino de ir com a colega minha de serviço para Caldas. Eu e ele e os amigos do namorado dela, né? Eu e ela no mesmo apartamento, né? Nós 4, e os amigos dela em outro clube, né? Hotel Clube lá. Ah, E então a gente. rapidinho, licença, só te interrompendo, rapidinho. Essa questão de fumar também me veio à mente também, que o narcisista, além de ser mentiroso patológico, ele também ele tem várias facetas, várias máscaras também por conta das fontes. Porque eu tava pensando aqui, porque eles têm muito assim, se eles estão se relacionando com uma pessoa que fuma, ele começa a fumar, entendeu? Então, uma das coisas de pegar também um narcisista dentro de casa e saber também que ele é narcisista, uma das características é isso, é por conta dessas máscaras. Então, se a vítima, a fonte fora de casa, começar a fumar, ele se propõe a começar a fumar também, sabe? Para poder fazer meio que um neurônio Igual. então, acredito eu que Então, tá fazendo isso porque já tinha uma fonte ali, sabe? Que ele tinha que ter aquele traquejo, tinha que fumar junto, tinha que dar um de malandrão, você tá entendendo? Nada ali é por acaso. Tudo do esse do fumar eu nunca entendi, até a resposta dele eu entendi menos ainda, mas eu sei que de fato aconteceu. E eu grávida já. O Isaías tá gostando da live. Fala, que eu tô amando te ouvir também. Quero falar Eu já grávida, né, de 3 meses e pouco. Eu não sei se já sabia o sexo, mas de tanto ele falar, eu tinha certeza que era menino. A ponto de que eu saí comprando lá no Flamboyant e nas lojas tudo, idealizando tudo do quarto, roupa, mobiliários e tal, papel parede, né? Porque já ia comprar o apartamento. E nós fomos para Caldas. Ele tem, por ser católico, na quaresma, ele não come carne vermelha, né? Ele nunca comeu. E ele não, naquela época também não comeu. Nesse dia, na Sexta-feira Santa, um amigo dele de serviço ligou de manhã para ele e disse que o irmão dele tinha falecido. Acidente de carro. Carro ou moto, não sei, eu sei que foi acidente. Mas ele não se importou com aquilo, ele não se importou que era Semana Santa, na Sexta-feira da Paixão, e que ele não podia beber naquele dia, né? Ele quis ir lá para o outro clube que era melhor, né? O apartamento dos amigos do namorado da minha colega, que hoje é esposo, era melhor. A parte de clube estava menos cheia. Nós fomos para lá. Foi muito estranho isso, foi horrível. Ele não deu moral para mim hora nenhuma. Minha amiga, ela é linda. Ela me segue aqui, ela sabe disso. Ele ficou o tempo todo olhando para ela, pro corpo dela. Eu já tava assim com a barriguinha começando a aparecer, né? Mais meia sem cintura, porque já tava grávida por volta de 3 meses e meio. Ele não deu moral para mim hora nenhuma. Eu foi dando umas 3 e pouco da tarde. Ele brincando na piscina com uma mulher que eu nunca vi na minha vida, de jogar água assim, ó, e ela jogar nele. E todo mundo vendo aquilo, ele não preocupar que eu tinha comido. Gente, e ele queria muito ser pai. E outra, a minha gravidez era de risco por causa da minha placenta descolada. Eu estava de licença, eu fiquei quase 3 meses de licença pelo INSS por causa de placenta descolada, no início da gravidez. Era muito de risco que eu não podia agachar para pegar um sabonete no banheiro. Ele sabia disso tudo, embora ele não ia nas consultas comigo, mas ele sabia de todas essas informações. Eu fiquei muito constrangida com aquilo, comecei a chorar. Para as pessoas não verem eu chorar, eu fui para o apartamento. A questão do tempo eu já não sei, porque dentro do apartamento, quando ele chega e começa a me agredir, me xingar, falar um monte de coisas que ele nunca tinha falado e nunca tinha me agredido, ele nunca tinha pego forte no meu braço, né? Não tinha nenhuma espécie de agressão física.
tinha agressões verbais, assim, mas eram psicológicas mesmo, né? Que ele fez no longo do namoro, que eu nem entendia que era agressão psicológica, tá, gente? Que a gente fica tão ali manipulada dentro daquilo ali que a gente nem repara. Então, assim, eu lembro dele me colocar na parede e dar murro, puxar meu cabelo, me descer até no chão, dar murro na minha barriga. Ele deu uns 3, 4 murros na minha barriga. E ele colocava a culpa em mim, né? Que é porque ele tinha bebido e depois ele já começou a ter neura, que tudo aquilo estava acontecendo, que eu acho que entre o álcool e a insanidade e o narcisismo, ele começou a se deparar assim, nossa, eu tô agredindo tô batendo meu filho, então eu preciso de colocar de alguma forma de que ela seja culpada. Ele começou a falar, isso só aconteceu porque você saiu lá do hotel e as pessoas ficaram falando pra mim, e eu fui obrigado, tipo assim, eu fui obrigado a parar lá de beber e vim pra cá por causa de você, porque você tá grávida. As pessoas me tiraram de lá. Então ele ficou com muita raiva de mim, fez muitas agressões, falou muitas insanidades, me colocou dentro do carro. Ele fez duas coisas aí, né? A triangulação, ou seja, colocou você à parte e triangulou com uma outra pessoa, que são três, né? 3 pontos ali. Pode triangular com o animal, né? Só para poder invalidar a vítima, né? E ao mesmo tempo subiu que ele ficou conversando com você, fez o gaslighting também, né? Que é a manipulação silenciosa, né? Incutindo em você culpa, enquanto que ele que tinha a culpa e ele estava transferindo. Mas é muito complicado. Esse negócio de pôr culpa, né? Ele errar e pôr culpa em mim, isso era acontecendo no namoro quase que sempre. Só que eu era sempre assim, não volto se não fazer isso. Então, por isso ele voltava, entendeu? Mas ele sempre punha a culpa em mim, ele sempre tentava sair como certo na situação. Daí tá, ele me coloca dentro do carro e fala, nós vamos lá para Uberlândia. Eu fazia o quê? Chorando. E ele falando assim, nós vamos no velório. Isso aí já estava de noite, eu acho que umas 7 horas da noite. Ele saiu a 180 quilômetros por hora, andando por Caldas, atravessando todos os semáforos, verde e vermelho, e ele falava que eu estava com o demônio. Daí já começou outra parte, mais estranha ainda, que daí já foi absoluta para mim. Ele dirigia e ele falava que era porque o demônio estava no meu corpo. Ele pegou a rodovia, acredito que deve ter andado por volta de uns 20 quilômetros. E eu falava, Deus, Deus, eu gritava, Deus. Ele falava para mim que não era Deus, que era o Satanás que estava em mim, que não tinha nada de Deus. Quem era Deus, né? Que Satanás que estava lá. E ele tinha um crucifixo, que eu já acho que eu já tinha visto isso no criado dele, quando a gente namorava, que é uma cruz assim grande que tem o Jesus, cruz de madeira que tem o Jesus pregado. Ele tirou ela do porta-luvas e começou dirigindo rápido e colocando ela em mim. E fazia uma oração, uma reza meio silenciosa que eu não sei. Ficava assim, falando algumas palavras. Privado, né? A gente não vai aqui mistificar nem ficar romantizando pro lado, né? Cristão, aquela coisa toda. Até porque a gente está falando em fins científicos. Mas para você ver como a ciência não desvinculou da espiritualidade. Então, se de fato, eu acredito de fato, se você tem aquele rol taxativo de todas aquelas qualificações, que a pessoa é perversa, a pessoa manipula, todas essas características que vai contra também a lei de Deus, com certeza a pessoa dá uma certa legalidade para o campo espiritual. Isso é nítido. Até a neurociência hoje estuda sobre isso, né? Então você vê, a pessoa, né, falava de demônio, enquanto mais você orava, mais a pessoa falava, né? Mas continua. Ele para o carro, e de tanto eu pedir a Deus, ele para o carro, né, na rodovia, no acostamento, e nem lembro se era de pista única onde ele parou, eu acho que era, fiquei até com medo, escuro já, e ele fica com aquela cruz em mim muito tempo, mas aí ele tem a ideia de ligar para o amigo, e o amigo fala, não, eu tô em Patrocínio, que eles eram de Patrocínio, o velório foi em Patrocínio, foi enterrado cedo, não adianta, quando você vier, voltar, você vem me fazer uma visita. Graças a Deus, ele retornou com o carro. Mas ele veio o tempo todo até chegar
próximo ao hotel, falando de demônio, que eu estava com o demônio e com aquela cruz, segurando, dirigindo e segurando aquela cruz, já não estava com velocidade alta mais. Mas ele ficou, acho que meia hora, 40 minutos, que essa cruz em mim, passava ela em mim toda e fazia uma rezinha e falava que era o demônio. E daí acho que ele me desdemonizou na cabeça dele, né? E saiu do carro. E eu queria só chorar, porque eu tava todinha descabelada e eu não tinha nem noção de onde que tava roxo em mim, porque ele tinha me derrubado, me chutado, tinha feito coisas horríveis. E então eu fiquei por muito tempo dentro desse carro. Tomei coragem, desci pro hotel. Quando eu vou entrar, passo na piscina, ele não tá nada mais, nada menos do que normal, bebendo cerveja, conversando com a mulher dentro da piscina. Subo pro hotel, né, pro nosso apartamento. Chego lá, acho que eu nem tomei um banho, não dei conta. Meu cabelo não dava conta de desmanchar o tanto de nós que tinha dele puxar, né? E eu não queria que a minha amiga me visse de serviço. Né? Eu não queria que o pessoal do meu serviço visse aquilo. Eu já deitei, pouco tempo ele subiu e eu tava chorando ainda, ficou tentando se conter, né? Eu tentei ao máximo, porque eu não queria ter uma questão de honra, assim, da minha amiga não ficar sabendo daquilo, né? Daquela coisa absurda que tinha acontecido. E, Amiga de trabalho, e né? eles, amiga de trabalho, não queria que aquilo chegasse de forma alguma no ambiente de trabalho. Eu tô falando aqui de pessoal que eu já ouvi toda essa história de vinda de você, mas para ver que é tanto detalhe e é tão horrenda que eu tô ouvindo de novo e eu tô, sabe, sensibilizada novamente. Imagina quem passou, né? Então, você tá sendo muito corajoso de compartilhar isso com a gente. Porque, na verdade, a intenção aqui não é nem te revitimizar, né? A gente está adentrando aqui com muito amor, carinho e respeito à sua pessoa, mas só para a gente registrar mesmo a riqueza de detalhes de como é ser uma sobrevivente de narcisista, sabe? Muito obrigada pela sua coragem. Então, eu acabei não consegui dormir nadinha essa noite. Ele já chegou e dormiu na hora, né? Fechou o olho, ele é muito bom de dormir. No outro dia cedo, no domingo, eu chamo ele para no sábado, foi de sexta para sábado. Eu chamo para ir embora. A gente ia embora no domingo. A gente pagou para ficar até no domingo. Mas não tinha condições nenhuma de eu ficar lá naquele lugar e a minha amiga me ver, né, as agressões, ver tudo aquilo. Ela tentou conversar comigo porque ela imaginava o que estava acontecendo e eu não quis, eu escondi o máximo porque eu morri de vergonha disso. E foi a primeira vez também, né? E então no outro dia cedo eu acordei, não, eu simplesmente falei, chamei ele, falei, vamos embora, por favor. Daí ele não respondeu. Eu falei assim, eu tô toda machucada. E eu não posso ficar aqui desse jeito grávida, vai dar problema. E ele não respondeu nada, só começou a arrumar as coisas, colocamos no carro. Fui de Goiânia a Caldas, sem olhar para ele, olhando pro tempo e chorando, descendo lágrimas. Chegou lá em casa, passou um tempo, que ele veio só com as malas, né? Não tinha nada dele na minha casa. Eu falei para ele, olha, eu não tenho nem um pouco de condições da gente continuar junto, né? Você sabe o que aconteceu, né? Mesmo com o uso de álcool, você sabe o que você fez e eu quero que você vá embora, tá? Ele tentou me persuadir a ficar. Pouco, mas não muito. Posso fazer um adendo sobre o álcool? Licença. Pode. Para fins terapêuticos, no que tange a psicologia, só para vocês terem noção de álcool, a pessoa mesmo alcoolizada só mexe em reflexos, tá, gente? Só compromete em reflexos, mas a pessoa sabe o que faz e a pessoa sabe o que fala. E para fins do direito, para a justiça, para o direito, a pessoa também não sai ilesa dessa história, porque é o que a gente embriaguez pré-ordenado. Então a pessoa às vezes bebe para poder cometer crime ou desfazer de alguém. Para fazer. Para você ver a gravidade do negócio. Mas continua, amiga. Porque às vezes a pessoa fica na dúvida, a pessoa estava embriagada. Então, assim, para todos os fins, não tem justificativa. Uhum. Foi tudo muito insano e aquilo ali ficou traumático na minha mente. A ponto de que eu bloqueei.
Essas coisas muito traumáticas, na medida do tempo ia passando, que a gente, por exemplo, eu já tinha esquecido disso. Eu não lembrava de nenhum detalhe desse mais. Isso aí eu fui relembrando, né? Naquele processo que eu te falei, né? De autoconhecimento, eu fui relembrando, porque eu acabei bloqueando as coisas. Ele foi embora para Ituiutaba. Por defesa, né? O seu próprio organismo faz isso. Isso, exatamente. Para sofrer menos, né? Para sofrer menos, a gente acaba bloqueando essas coisas. Ele foi, né, para Ituiutaba, já estava sem serviço, não tinha achado serviço em Goiânia ainda. Ele ficou lá cerca de 20 dias. Ele nunca me pediu perdão disso, tá, gente? Mas ele conseguiu me manipular para voltar para casa, sem me pedir nem perdão. E nem sem reconhecer que ele estava errado. Ele voltou e foi um transtorno essa gravidez. Aí a gente já começou a olhar apartamento, teve uns problemas, porque ele era muito inconstante. Eu sabia que qualquer hora podia largar, e eu não é ser prepotente isso, é ser realista. Eu tinha condições financeiras de cuidar do meu filho sem ele tranquilamente, né? Não precisava nem de pensão, não precisava de nada, né? Meu serviço pagava até metade da escola. Pagava metade de babá, tinha um monte de coisas, eu não precisava dele. Então, eu não aceitei ele escolher apartamento, porque ele queria um lá no Bueno, né, que é setor nobre de Goiânia, um apartamento usado, que não teria subsídio da Caixa, né, estava já no programa Minha Caixa, Minha Vida, Minha Casa, Minha Vida, né, Minha Casa, Minha Dívida, e tal, e na hora, né, vender qual carro? Lógico que teria que ser o meu, porque o meu carro, eu tinha financiado um carro zero, eu tinha financiado 7 mil, já tinha pago em 24 meses, faltava um ano. Então, né, vender o seu carro e dar a sua entrada, né, para comprar o apartamento. Então, como todo o dinheiro foi meu, ele só deu R$ 400, que eu acho que foi de uma documentação que a Caixa pediu. Eu acabei entrando na frente, escolhendo o apartamento que cabia no meu bolso, né? Não escolhi uma coisa ruim. É um condomínio vertical de Goiânia, né? Os apartamentos são muito bons, do lado do shopping, né? Era um prédio que não tinha muito tempo de uso. Então eu tomei frente de tudo, já que ele não tinha dinheiro. Caso ele fosse embora, né? Você tinha que. Né, como ele não tinha dinheiro para resolver as coisas, né? Eu acabei comprando os móveis, mandando fazer cortina, planejada, quarto do nosso filho, comprei tudo, né? Comprei tudo e mais um pouco, que dava para mais umas 5 crianças, né? Aquele exagero de felicidade. Mas o apartamento, já aquela época foi ano de Copa do Mundo. E ele já começou, ele arrumou serviço na mesma avenida que eu trabalhava. E adivinha, os meus colegas de serviço faziam financiamento na concessionária que ele trabalhava. Pouco tempo, nós dois no apartamento, ele já começou a não vir do trabalho, chegar de madrugada. E eu achando aquele comportamento muito estranho, eu não entendia, porque hora ele me amava, hora eu era a vida dele, o nosso filho, a nossa vida. E daí ele já com aquele negócio, daí eu achava comprovante que ele tinha pago de bar, horário que ele tinha saído, não batia com o horário. Fazendo um adendo, licença, amiga, igual você falou, né, que os seus amigos iam fazer financiamento com ele. Então, uma das características do narcisista é pegar as suas qualidades, as suas características e implantar nele, que ele faz projeção porque ele é nulo, ele é vazio, inexistente. E outra coisa também que ele fazia também, que eu acabei esquecendo, que eu fui ler um negócio aqui, mas acontece ao vivo. Mas pode continuar para ver se... Na verdade, ele não foi para a área de fazer financiamentos, mas ele ficou amigo de todo mundo porque ele é uma pessoa muito boa. A princípio, se você vê de primeira vez, ele é muito manipulador, ele é bonito, ele fala bem, atraente, ele é muito atraente, convicto de si mesmo. Sim, é tudo isso, minha filha, porque ele tem senso de grandiosidade, né? O centro núcleo. Exatamente. Eu até falo, né? Hora ele tá avassado, é uma dissonância cognitiva também que ele cria dentro de você, porque a mesma pessoa que desfaz de você é a mesma que traz o chocolate, né? Então isso traz muita perturbação e confusão na cabeça da vítima. Fala.
Eu sei que ele chegou ao extremo de mentir para mim onde que ia assistir jogo do Brasil e eu ir com os colegas meus de serviço e a gente tá no mesmo bar. E ele ia esconder no bar para mim não ver, entendeu? Porque o pessoal lá de onde ele trabalhava, eles eram muito, tinha muito rapaz e moça, tudo pra esse lado aí de patricinha, entendeu? E eles gostavam de coisas boas, que batia com o nível social que eu vivia naquela época. Então, assim, ele ficou muito estranho. Daí um dia, voltando de casa, do serviço, eu falei para ele assim, né? Chamei ele pelo nome e falei: deixa eu te falar uma coisa. A nossa casa, o nosso lar, não é um lugar, não é um hotel. Mas eu não quis de forma alguma dizer que é porque ele não tinha dado dinheiro, porque era tudo meu. Não, eu quis explicar para ele que era o nosso lar, que a gente ia cuidar do nosso filho e que lá tinha horário para chegar, né? Que ele tinha que me dar satisfação de onde ele ia. Ele levou isso pelo lado mal. A partir disso, ele piorou e com 6 meses de gravidez, 6 meses e pouquinho, no comecinho de junho, dia 2 de junho, gente, de 2010, ele me agrediu de forma brutal, tal ponto que eu morava num condomínio com 3 blocos de prédio, de 15 andares cada um, eram 45 andares e cada andar tinha quatro apartamentos. Se eu não me engano, dá 135 apartamentos. E nada mais, nada menos, quem morava no apartamento de cima era a minha nova colega de serviço, que escutou toda a agressão. Os meus colegas de serviço já sabia, porque via ele nos bares, né? Ele já sabia que ele não me dava suporte nenhum. E era aquela pegação de licença minha, que o médico, eu só chegava lá e chorava. Certamente, ele já viu que eu estava com um problema emocional ali muito sério. E ele já, não, Silvana, você precisa descansar, né? E tal. Ele me agride. Aquele prédio, todo mundo escuta. E a vergonha... Nossa, e a vergonha, eu nem sei se eu achei mais ruim foi a agressão, o fato de agredir o bebê, né, o nosso filho, e juntou com vergonha das pessoas, e eu fiquei, ainda mais assim, eu xinguei ele tudo, eu joguei as roupas do guarda-roupa fora e mandei ele vazar, e ele falou que não ia vazar de lá. E o interfone não parava de tocar. A portaria tocando, por quê? Porque eu grávida, consegui ligar para minha irmã. Minha irmã morava lá perto do banheiro, do outro lado da cidade. Minha irmã veio correndo com o esposo dela, e interfonava e ele não atendia. A ponto de que um segurança entrou lá, bateu no apartamento e falou: olha, a dona do apartamento está grávida e a irmã dela, mais o marido, está na portaria e nós vamos chamar a polícia se você não deixar a irmã dela entrar. Daí, como eu tava muito machucada e ele viu, ele deixou a minha irmã entrar, mas o meu cunhado e o meu sobrinho. Chegando lá, meu cunhado achou uma situação catastrófica. Ele não tinha nem palavras para expressar nada. Minha irmã, eles ficaram assim, e daí eu aproveitei que eles estavam lá e comecei a xingar ele, falar um monte de coisas absurdas, mandar arrancar aquele trem de lá, chamar ele de lixo, de um monte de coisa. Eu lembro que ele tinha comprado um cesto de inox, lá pro nosso apartamento, ele comprou um cesto de lixo pro banheiro de inox e um ventilador. Ele pegou, ele desceu, ele não queria sair. Pro meu cunhado falou assim: olha, já tinha a Lei Maria da Penha, né? Porque isso foi em 2010. Meu cunhado falou para ele, meu cunhado estudava direito, falou para ele: olha, se chamar a polícia, e eu falei o tempo todo que ia chamar a polícia, né? Meu cunhado fez um acordo com ele, para que ele saísse do apartamento, me deixasse em paz, eu não chamaria a polícia, mas eu queria chamar na época. Mas acabou que, como depois ele saiu do apartamento, mandou minha irmã subir para buscar o lixo deles e o cesto que ele tinha comprado, tipo assim, um apartamento que vai viver o filho dele, ele não deixou nem o cesto de lixo de inox, né? Então, assim, e depois que ele foi embora, eu conversei com meu cunhado falou: mas a minha irmã, você não tem condições de ficar aqui, me levaram para casa deles. Fiquei uma semana lá e estava muito desconfortável para mim, né?
dormir na cama do meu sobrinho, tirar meu sobrinho da cama, né? E na casa dos outros, acabou que uma colega minha de serviço, que tinha acabado de sair do serviço, ela se ofereceu para ficar comigo no apartamento. Eu só chorava. Se eu começar a chorar aqui, vocês não. Eu só chorava, só tinha choro, só tinha lágrimas. Eu não sei assim nem o que passava, eu não sei nem o que passava na minha cabeça na época, porque eu estava inconsolável a ponto de que minha colega dormia comigo, eu tinha várias câimbras e ela acordava, e todo lugar que ela ia, eu estava sem carro nessa época, porque eu vendi meu carro e ficamos com o carro dele, né? Até eu poder comprar um outro carro, que não era, se a gente continuasse junto, não era a prioridade, outro carro. Mas aí ela ficou comigo, ela me deu todo o suporte. E eu não tinha pensamento nenhum de voltar com ele. Gente, eu vou falar isso aqui, mas vai ser assim, de forma só para explicar para vocês o porquê também de que eu aceitei, que eu acredito, né? Eu fui criada em igreja cristã, né? A igreja da minha mãe não é cristã evangélica, tem outro nome lá que fala, mas a minha vida toda, como adolescente, como jovem, eu ia em igrejas tipo a Fonte da Vida, Ouvir e Crer, né? Eu ia na igreja quando eu sentia que eu precisava de pedir alguma coisa, que Deus ia me ouvir lá. Tinha esses pensamentos todos errôneos sobre religião, sobre fé. Então, assim, uma colega minha de faculdade, ela tinha falado comigo no namoro, desde o namoro ela falava, ela viu que era disfuncional desde o namoro, né, o começo do casamento, porque eu compartilhava muitas coisas com ela, e eu acho que ela imaginava que ia dar PT, né, que ia dar um problema sério. E eu peguei e liguei para ela, né, e eu lembrei da igreja, que ela sempre me chamava para ir na igreja. Então, eu só lembro de que ela me chamava para ir na igreja, grávida, e eu liguei e falei, amiga, eu quero ir na igreja. Me leva na igreja, porque só Deus que pode tirar esse sentimento de mim. Eu não quero esse homem nunca mais na minha vida. Mas quando chega na igreja, você é cristã, né? Então, as pessoas que são cristãs, elas são familiarizadas nisso. Eu recebo uma promessa de Deus, que era de uma restauração, né? Vamos colocar assim, né? Porque a gente não sabe, de uma restauração do meu casamento, né? Mas agora já não vinha dele, já vinha de Deus, já mudava de naipe, né? Então, assim, e como eu gostava dele muito, eu já comecei a imaginar que era a vontade de Deus mesmo. Fiz um propósito entre eu e Deus, tive a resposta que foi positiva, né, uma experiência com Deus que foi positiva. Isso me levou a aguentar todo tipo de insanidade, porque eu passei a não eu passei a crer, entendeu? A crer convicta de que uma hora aquilo ia acontecer, que Deus tinha me prometido, né? Então, assim, são questionamentos que eu faço até hoje na minha vida. Não é a tema de que nós vamos continuar essa abordagem, tá? Nós vamos continuar no lado carnal, dentro da coisa, sem se espiritualizar. Mas eu só precisava de falar isso, porque a hora que eu falar do livro, talvez seja interessante a informação. Acontece que você sabe que eles são muito bons nesse quesito de manipular, e eu já estava totalmente alienada e eu não queria ter um filho sem pai, entendeu? Eu não queria enfrentar e ir para um hospital sem um pai, eu não queria ter que ser como eu fui, entendeu? Eu queria que meu filho tivesse um pai, e então ele mais uma vez ele foi entrando e ele conseguia entrar e sair, entendeu? Perto de ganhar nosso filho, ele veio, voltou para casa sem eu chamar, trouxe as coisas dele e ele me acompanhou até o hospital. Ele pagou, naquela época o hospital cobrava para assistir o parto. Ele pagou, mas na hora que tava passando o negócio na minha barriga lá, que não foi iodo, porque eu sou alérgica, eu não sei o que eles passaram, e ele desmaiou, lá no centro cirúrgico.
Daí ele se vangloriou disso muito, porque ele disse que 4 enfermeiras, tudo bonita, foi lá acudir ele, que eles nem deram atenção para mim, que foram dar atenção para ele. Ele foi muito legal, muitos aspectos disso, porque a hora que eu saí do negócio e acordei, né, me levaram para o quarto. O meu plano do serviço, porque eu não queria pagar, né? Eu coloquei enfermaria, porque eu não tinha intenção de engravidar, de nada, não tinha nenhum problema assim de saúde, né? Para não pagar, eu coloquei enfermaria, então eu fiquei na enfermaria e ele foi me visitar e visitar nosso filho 1 hora. Só que parte cesariana, né, que foi às 8 e pouquinho da manhã, tinha que ficar até às 16 horas deitada, né? Reta. Né? Mas eu vomitei muito, não adiantou aquilo. Ele chegou com um álbum. Ele acompanhou desde o nascimento do nosso filho. Ele acompanhou onde a enfermeira passava e tirou foto de tudo. A hora que ele foi me visitar, ele chegou com as fotos impressas de momentos que eu não tinha visto. Eu achei aquilo espetacular. Nossa! Foi lindo, maravilhoso aqui, dava pra ver que vai pensar, nossa, ele mudou mesmo, agora o nosso filho transformou a nossa história. Foi pegar na Mas, foi pegar na sua emoção. como eu tive alergia a hack também, Ô, Silvana, o hospital... Oi, eu vou salvar e te chamo de novo, pode ser? pode. Gente, fica com a gente, tá? Porque detalhes, a Silvana tá aqui para poder abençoar a gente. Peraí, Silvana, só um Tá instantinho. bom. Bebe uma água.